Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 27 do mês 5 de 2026. Hoje é uma quarta-feira. Nós vamos ler Gênesis, o capítulo 40. Vamos ler alguns versículos, amém? E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los o cargo de José para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém aqui interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em seu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e seus cachos produziam uvas. Amém? Só até aqui. Foi até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos começar com a oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo pela presença dele, amém? Pedindo a Deus que nos dê revelação e direção da palavra. Nós oramos e Deus ele age com a resposta, de acordo com a vontade dele, amém? E a primeira palavra aqui é que Deus cria situações para nos abençoar. Coloquei Deus, ele cria situações para nos abençoar. Como vocês viram no capítulo 39, que o diabo ele criou aquela situação do cárcere para causar dano a José, né? Isso foi algo que Deus permitiu ele passar, porque ele foi injustiçado, né? Só que Deus, meus irmãos, tem um tempo certo para Deus agir, tá? Se você está passando por algum tipo de injustiça, Deus vai entrar com providência, ele não vai deixar essa situação desse jeito. Deus vai entrar com providência, assim como ele entrou com providência na vida de José. Deus não está no trono de enfeite, meus irmãos. Deus trabalha, amém? E como está escrito aqui, que Deus ele agiu, né, nas circunstâncias e nas situações para abençoar José. E Deus preparou que o copeiro e o padeiro sonhassem, amém? E Deus vai preparar a situação para te abençoar, amém? Fique, aguardem, né? Aguardem, fique vigilante, fique em oração, fique lendo a palavra, porque Deus vai preparar uma situação para te abençoar, amém? Esteja na direção de Deus, peça que Jesus te dê direção. E creia que ele vai te dar direção e peça que ele te guie, amém? Olha assim, Jesus, que o Senhor venha me guiar, amém? Que eu não venha ficar envergonhado, que eu não passe vergonha, amém? José não foi envergonhado, nem passou vergonha. Ele foi provado, né? Ele passou por uma situação de amadurecimento muito grande, porque José, Deus tinha muitas coisas grandes para entregar na vida dele. E assim, quando Deus tem coisas grandes para te entregar na sua vida, você tem que ser provado. Coloca aí, Deus tem coisas grandes
sonhos de José, meus irmãos, eram sonhos muito, assim, fora do comum, eram sonhos sobrenaturais. O que Deus tinha na vida de José era algo fora do comum, amém? E tem pessoas, pode ser comigo, pode ser com você, que você tem sonhos e Deus ele faz promessas muito grandes que você, com a sua própria força, com a sua própria capacidade, você nunca ia conseguir chegar, mas só que quem vai fazer você chegar lá vai ser Deus, amém? E Deus ele vai assim, ele vai abrindo os caminhos, ele vai arrumando tudo aquilo que está torto para nos dar vitória, amém? E tudo que planejaram contra José não prosperou, deu errado. E o que Deus planejou deu certo. E vai ser assim na minha sua vida, amém? Tudo que o inimigo planejou vai dar errado. E tudo que Deus planejou vai dar certo para a glória do nome de Jesus. Nós vamos colocar aqui algumas referências de como Deus age nas nossas vidas. E quando Deus quer operar nas nossas vidas, meus irmãos, ninguém impede. Coloquei, ninguém impede Deus de agir. Ninguém impede Deus de agir. Que está lá escrito em Isaías 54, versículo 17, que ele vai tirando todos os embaraços. Deus ele vai tirando todos os impedimentos para nos abençoar, amém? Você não está sozinho nessa guerra, amém? Você não está sozinho nessa batalha. Deus ele está com você. Que está escrito aqui, eu vou ler primeiro Isaías 43, que está escrito assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, não tem ninguém como Deus, amém? Só Deus sabe trabalhar de forma certa. Só Deus sabe como fazer, só Deus sabe como agir. E você vai saber que Deus é na sua vida, amém? Versículo 11 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Fora de Deus não tem solução. Fora de Deus não tem casamento. Fora de Deus não tem salvação. Fora de Deus não tem cura. Fora de Deus não tem dinheiro. Fora de Deus não tem libertação. Fora de Deus não tem nada para você, amém? Tudo que é seu está com Deus. Coloquei, tudo que é meu está com Deus. Tudo que é meu está com Deus. E você precisa continuar com Deus para receber todas as bênçãos. Inclusive, a maior bênção é ter Deus, amém? Versículo 12. Eu anunciei, salvei, fiz ouvir. Deus estranho não houve dentre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém é que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, quem é que vai impedir o que Deus tem na sua vida? Ninguém vai impedir. Nem você mesmo. Às vezes a gente quer desistir, né? Quer abandonar a fé, mas nem a gente mesmo consegue impedir o que Deus tem nas nossas vidas, amém? Talvez José, eu não sei se José queria desistir, né? A Bíblia não fala. Mas nós somos seres humanos, nós somos falhos no momento que a gente quer desistir, né? Só que Deus ele foi agindo nas circunstâncias, nas situações para abençoar José. E vai ser assim na sua vida, amém? Como está escrito aqui no capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça, que de mim procede. Tem uma versão que diz assim: essa é a recompensa que eu tenho para os meus filhos, eu lhes dou a vitória, amém? E Deus te dá a vitória. Deus me dá a vitória. Deus nos dá a vitória, né? E tudo aquilo que o inimigo planejou contra você, seja inimigo, seja qualquer pessoa que tenha planejado algo contra você, e você não está sabendo, creia que Deus vai desfazer todo o mal, amém? Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, amém? As nossas armas não são carnais, são espirituais, amém? O diabo, o inimigo, os demônios, eles lançam setas sobre as nossas vidas. Eles se levantam de todas as partes, de todas as direções. Mas só que Deus está falando assim: eu vou agir, ninguém vai impedir o meu agir. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Ninguém é maior do que Deus. Deus ele disse: só eu sou Deus, só eu sou grande, só Deus é grande. E foi assim na vida de José. E às vezes a gente se pergunta assim, né? Jesus, e os meus sonhos, Jesus? Às vezes você pergunta para Jesus: e os meus sonhos, Jesus? Eu também tenho sonhos.
O Senhor vai realizar os meus sonhos, que nós temos sonhos, meus irmãos, nós temos promessas, nós temos propósitos, nós temos algo que nós almejamos, né? E às vezes a gente se pergunta, Jesus, será que o Senhor vai realizar os meus sonhos? Sim. Ok, Deus vai realizar os seus sonhos. Creia que Deus está realizando os seus sonhos. Amém? Você não está esquecido. E Deus lhe preparou aquela situação para José ser abençoado, porque José foi fiel no pouco. Então o versículo diz, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. E José ele foi servindo a Deus, mesmo em momentos difíceis, né? Como esse momento aqui. Ele estava passando por uma grande dificuldade, ele estava na prisão. Ele poderia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada, ele poderia não interpretar o sonho, ele poderia deixar aquela situação do jeito que estava, mas ele se levantou. E que eu e você sempre devemos nos levantar, amém? Como está escrito aí em Provérbios, que eu vou deixar aqui. Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Ou seja, você viu alguém que faz bem o seu trabalho, você não trabalha bem para Deus, nem você não dá o seu melhor para Deus, você não faz tudo para Deus, você não faz o melhor. É assim que Deus vai fazer na sua vida, o melhor. Creio que tem o melhor de Deus para você, amém? O melhor de Deus primeiro é Ele mesmo. E depois Ele dá o melhor em todas as áreas, amém? Coloque aí, o melhor de Deus. O melhor de Deus é Deus mesmo. Não existe nada melhor do que Deus, amém? Mas Ele dá o melhor, Deus. Ele faz o melhor nas nossas vidas. Que é a porção dobrada, né? Vai ser o melhor de Deus, né? No seu casamento, o melhor de Deus no seu ministério, o melhor de Deus na sua saúde, o melhor de Deus na sua vida espiritual, o melhor de Deus é na sua mente, né? No seu coração, nas suas emoções. Vai ser o melhor de Deus no seu corpo físico, amém? Em todas as áreas da sua vida, na sua casa. Creia que Deus ele está entrando com uma grande providência, assim como ele entrou na vida de José. Aquilo foi uma situação que Deus preparou para abençoar José. E Deus ele está preparando situações para te abençoar, amém? Essa palavra ela não é à toa, tem direção. E fala aqui que no versículo 23 que o copeiro ele se esqueceu de José, mas o copeiro ele é homem, amém? E o homem esquece mesmo da gente às vezes se sente esquecido pelo homem, só que Deus não se esquece de você, amém? Pode uma mãe esquecer do seu filho, que é muito difícil, né? A mãe ela é símbolo de amor, símbolo de proteção. Só que Jesus, Deus não esquece de você, você não está esquecido por Deus. Deus ele está ciente do que está acontecendo com você, Ele está te observando, Ele está te olhando, amém? E creia que a próxima etapa vai ser Deus realizar os sonhos de Deus que Ele tem para você, amém? Assim como foi em José. A próxima etapa de José foi, depois do que aconteceu tudo isso aqui, foi que ele foi chamado no palácio, meus irmãos, para ser honrado. E assim na sua vida, amém? Deus vai te chamar para te honrar. Em nome de Jesus, fique com esse devocional.